Quando as coisas fogem do controle. Do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41 diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Você tem sentido ventos de tempestade em sua vida? Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração e você, como os discípulos, tem perguntado a Jesus: O Senhor não se importa com tudo isso que eu estou vivendo? Certamente, Jesus se importa com você. Ele entrou no seu barco, veio tomar parte em sua vida e não deseja vê-lo naufragar. Seu naufrágio seria uma perda imensa para Jesus. Ele está perto de você, mesmo quando parecer estar dormindo e deixando a tempestade mudar momentaneamente o rumo de sua embarcação. Confie no Senhor e no seu poder. A palavra de Deus é como uma muralha contra a qual batem as ondas da vida, mas que jamais será derrubada por sua violência. Agarre-se às suas promessas, busque e leia a sua palavra. Nela você encontrará o Senhor Jesus ordenando também as suas tormentas que se calem e se transformem em calmaria. Uma das piores sensações em meio a uma tempestade é perceber que a embarcação está se afastando da rota que traçamos para ela com tanta precisão e esperança. Perceber que as coisas não estão se desenrolando como havíamos imaginado e planejado pode ser motivo de grande ansiedade. Temos uma verdadeira mania de controlar as situações, as pessoas e até mesmo o futuro. Quando temos a impressão de que as coisas estão fora de controle, acabamos nos deixando envolver pelo medo e pela insegurança. O Evangelho da tempestade acalmada vem nos ensinar que, mesmo quando não estamos no controle das situações, Jesus continua presente, garantindo a chegada à outra margem do lago. Um dia Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Ele comparou o reino de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, como um agricultor que espalha sementes pela terra, em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz: Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A imagem do agricultor maravilhado com o germinar da semente representa uma maneira de nos falar que os propósitos de Deus se concretizam em nossa vida de muitos modos, que não depende do nosso controle. O trabalhador espalha a semente, mas não consegue dominar o seu percurso até florescer. Certamente, ele cuida das sementes que plantou, regando-as, mas, definitivamente, não é ele que estabelece os tempos e os modos como elas amadurecem. Para nós que gostamos de controlar e prever todas as coisas e o momento em que elas devem acontecer, é muito difícil acreditar que o Senhor esteja no controle das situações, fazendo germinar o seu tempo as sementes que um dia plantamos. Acreditar no Pai Providente e entregar o rumo de nossas vidas a Ele é uma boa maneira de sair debaixo da pressão causada por nossa antiga mania de querer ser deuses
e controlar tudo e todos ao nosso redor. Se você não se sente no controle da situação, confiança é a palavra-chave que o fará ter paz. Ore comigo assim: Pai querido, entrego-te agora os rumos do meu dia. Agradeço porque em Ti sou livre de toda preocupação exagerada e de toda ansiedade. Obrigado também porque estás sempre comigo, mesmo quando as situações parecem fugir do meu controle. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, escapa de Tuas mãos poderosas. Peço-te, Senhor, que me cures da mania de querer estar sempre no comando, que eu saiba enxergar a Tua providência divina em cada momento do meu dia, de modo especial naqueles que não foram planejados ou desejados. Que eu acredite em Teus planos de amor para a minha vida e que és capaz de realizá-los de forma perfeita. Entrego a Ti, meu Deus, os rumos e caminhos do meu dia de hoje. Seja o centro de tudo e o Senhor de todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é você? No livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 3, 8 e 9, 11 e 12 diz: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O que identifica você aos seus próprios olhos? Quando lhe pergunto quem você é, que resposta surge em sua mente? Para muitos, é natural identificar-se com aquilo que os outros dizem a seu respeito, ou com coisas que são conquistadas com grande esforço. Uns são doutores, outros são mestres, outros são chefes. Mas Jesus nos diz hoje que o que verdadeiramente importa não é a posição que temos diante dos homens, mas a posição que temos diante de Deus. Essa é a nossa realidade. De onde os homens nos colocam, eles também facilmente podem nos tirar. Deus, ao contrário, nos fez seus filhos e herdeiros, e essas prerrogativas jamais nos serão tiradas por qualquer percalço da vida. Ser servo de Jesus Cristo é o maior título que alguém pode alcançar nesta terra. Hoje, coloque esta qualificação no topo do seu currículo e viva a alegria de ser um humilde instrumento nas mãos do Senhor. Jesus sonhou sua igreja como uma escola onde se aprende a servir. Se é verdade que um dia reinaremos com Ele em vida, como diz a palavra, também é verdade que o estágio para esse reinado é o serviço aos irmãos da terra. Se você é cristão e procura viver como tal, saiba que está matriculado na escola da cruz e do serviço. O próprio Espírito Santo se encarregará de criar situações para um maravilhoso aprendizado de humildade. Não se valer de privilégios e títulos, não oprimir os outros com a autoridade que lhe foi dada, servir sem esperar grande conhecimento ou algo em troca, esses e outros desafios podem ser algumas das lições na escola do Senhor. Sinta-se motivado a aprender o que o Espírito deseja ensinar e olhe para as pequenas adversidades do dia a dia como oportunidades de exercitar-se no seguimento de Jesus. Ore comigo assim: Pai, nesse dia me coloco mais uma vez em Tua presença.
Agradeço porque sou teu filho e teu herdeiro. Afasta de mim, Senhor, toda ilusão motivada pelas opiniões dos outros a meu respeito. Não permitirei que palavras amargas roubem a minha certeza de ser um eleito teu. Assim como não me deixarei envolver por palavras doces de bajulação ou de interesse. Hoje, tomo minha posição de servo de Jesus Cristo, a fim de ser usado por Ele em toda e qualquer circunstância. Que eu não perca nenhuma oportunidade de aprender as lições da cruz e do serviço. Usa-me, Pai, segundo a Tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encoraje seus filhos. No livro de Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Em Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4 diz: o Senhor Deus me deu língua de discípulo, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Essas 3 passagens merecem meditação. São realmente incríveis. Que bênção tremenda é ser usado por Deus para animar os outros. Podemos abençoar as pessoas com as palavras de nossa boca. Podemos falar vida para elas. Em Provérbios 18:21 diz: o poder da vida e da morte está na língua. Podemos escolher falar vida. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando as pessoas. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Os pais deveriam ser mais cuidadosos no modo de tratar os filhos. Ser pai é uma responsabilidade incrível. Deus confere autoridade ao papel de pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida de seus filhos, até que eles tenham maturidade para levar a própria vida. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou ferir. Quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor ou por outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a se recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. No entanto, palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. Quando as crianças cometem erros, o que ocorrerá milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-las, como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros e amados. Hoje, muitos pais têm problemas e pressões tremendas e quase não encontram tempo para ministrar a seus filhos sobre seus desafios. Há uma tendência de se pensar: isso é coisa de criança, eu tenho problemas reais para tratar. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se de lhes dizer uma palavra temperada, uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. Ore comigo assim: meu Pai amado, entro na sua presença neste momento. Senhor, neste dia venho a te pedir que seu Santo Espírito seja o guia com relação às palavras que saem da minha boca. Que saiam apenas palavras de edificação e exortação. Que as palavras dirigidas aos meus filhos sejam palavras temperadas de amor e afeto. Que da minha boca saiam palavras cheias de fé e esperança a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 20 diz: Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Esta passagem nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas por Jesus. O homem que se refere à passagem era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios, certamente afastado de sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus olhos e que, entregue ao desespero e à violência, cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insone e vivia vagando e se ferindo com pedras, fazendo mal ao próprio corpo. Quantos filhos e filhas de Deus vivem hoje situações parecidas? Talvez você conheça alguém assim, necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando algum desses sintomas: afastamento das pessoas mais queridas, falta de perspectivas para enfrentar os problemas da vida, uso de atos e palavras violentas, desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo com o álcool, as drogas e tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz contra os planos de Deus em sua vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ainda que ela esteja profundamente ferida pelo mal, tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido no vale da morte, refaz famílias, renova a esperança, reconduz o violento ao equilíbrio, liberta da autodestruição. Hoje, ele deseja entrar na sua história e, através de você, na de muitas outras pessoas que têm vagado pelos cemitérios da vida, esperando alguém que possa amá-las e curá-las com o seu toque de perdão e aceitação. Aceite Jesus em seu coração hoje e sinta as sombras da solidão e da tristeza se afastarem de você. Ore comigo assim: Amado e poderoso Jesus, sei que estás te aproximando de mim hoje. Posso sentir com minha fé que a presença do Teu Espírito Santo já me envolve com a sua graça curadora e libertadora. Em Teu nome, Senhor Jesus, declaro-me livre de toda a prisão diabólica que me fazia repelir para longe justamente as pessoas que mais me são caras. Em Teu nome, Jesus, posso declarar a restauração das minhas esperanças, dos meus sonhos. Abandono hoje os cemitérios da vida e começo a me mover em meio aos prados verdejantes e às fontes de águas puras da Tua bênção. Subjuga o Teu Espírito toda a palavra e atitude do meu dia de hoje, para que em meio à precipitação eu não me torne presa de nenhuma armadilha do inimigo. Em Teu nome, Senhor, venço toda a compulsão maldita que me levava a destruir meu corpo e minha mente. Sou liberto pelo Teu poder e Satanás tem que tirar suas mãos de cima de mim. Sou um eleito de Deus e, como tal, tomo posse da autoridade que o Pai me concedeu em Cristo para pisar toda a obra do inimigo. Dou graças, amado Jesus, por saber que sou criação de Tuas mãos
e predestinado para as obras de vitória e justiça em Cristo. Sou livre pelo poder do nome de Jesus. Te dou glória, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pavor e paz. No livro de Salmo 54 diz: Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbo-me a voz do inimigo. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apodera-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Se o inimigo viesse insultar-me, aceitar certamente, se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive agradável convívio com o povo, indo à casa de Deus. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque Ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. O autor do Salmo 54 usa algumas expressões que nos são muito familiares para descrever o estado da sua alma: angústia, agitação, palpitação, pavor, medo. Se ele vivesse nos dias de hoje, certamente diríamos que a depressão e o pânico tomaram conta do seu coração. Se as palavras do Salmo também servem para escrever o seu estado de espírito, talvez você entenda um pouco a aflição desse homem ao pedir a Deus que não deixasse de responder às suas súplicas. Quando a solidão e a angústia parecem dominar, é difícil até mesmo orar e acreditar que nossos clamores são ouvidos no céu. Você já viveu dias assim? Além de partilhar conosco o seu estado de ânimo, o salmista ainda nos permite compreender o porquê de toda a sua aflição: a traição de um amigo. Alguém muito querido, confidente, que professava a mesma fé e servia ao mesmo Deus, tornou-se motivo de decepção e ressentimento por uma traição inesperada. Alguém bastante familiar passou a agredir e perseguir o autor do salmo, ao ponto de esse nem poder ouvir a sua voz sem perturbar-se no íntimo. E você, já se sentiu traído e perseguido por alguma pessoa de quem esperava justamente consolo e companheirismo? Já teve por perto uma pessoa de quem só a voz era motivo de calafrios e nervosismo? Por fim, o salmista termina sua oração dizendo bonitas palavras de confiança e coragem ao seu próprio coração. Lança sobre o Senhor os teus cuidados. O Senhor é o teu sustento. Ele jamais permitirá que o justo vacile. É como se, depois de apresentar a Deus os sintomas da doença de sua alma, o próprio salmista reconhece que sua cura dependia da entrega de suas preocupações a Deus. Remoer mágoas no coração não seria remédio para a dor da traição. Ao contrário, só se refugiando no Deus fiel é que o coração solitário poderia recobrar a paz para se reerguer e certamente perdoar. Queridos irmãos e irmãs, é comum que em nossos momentos íntimos com Deus lamentemos nossas fraquezas interiores. É comum também apresentarmos a Deus os nossos problemas, as decepções com os que amamos e as injustiças cometidas contra nós. Contudo, nosso momento de oração não pode se limitar a uma lista de desventuras. Se podemos começar com palavras de dor e desalento, certamente não devemos terminar assim. É necessário repetir ao próprio coração aquilo que disse um dia o salmista: Deus é meu sustentáculo, deponho sobre ele os meus cuidados e preocupações. O remédio para nossos males não é simplesmente falar deles,
mas apresentá-los ao Senhor e permitir que suas mãos poderosas toquem aquilo que está ferido. As mãos de Deus levam perdão onde antes só havia ressentimento, aceitação onde só havia decepção e paz onde só havia medo e depressão. Deixe o Pai alcançar o seu íntimo com amor e repita ao seu próprio coração: meu Pai sempre escuta a minha oração. Ele será hoje o meu sustento e minha fortaleza. Não vacilarei jamais. Deus tem palavras de consolo e encorajamento para você nesse dia e quer dizê-las no mais íntimo do seu coração. Basta que você esteja disposto a ouvir. Ore comigo assim: Pai amado, tenho falado tanto de meus problemas, de minhas fraquezas e de tudo aquilo que não tem dado certo, que acabo me esquecendo de proclamar a tua vitória em minha vida. Obrigado, Pai, porque em Jesus eu já sou vencedor contigo. O Senhor conhece bem o meu estado de espírito. Tu sabes, Pai, que tenho enfrentado um verdadeiro combate contra a depressão, o pânico, a angústia e que hoje, mais uma vez, entro nessa batalha. Em teu poder, Senhor, declaro que és o meu sustentáculo e lanço sobre ti os meus cuidados e preocupações. Ergo-me para perdoar, aceitar e responder o mal com o bem. Em nome de Jesus, ó Pai, quero ouvir tuas santas palavras de vitória para a minha vida. Quero voltar a crer que minhas orações são ouvidas no céu e retornam para mim em forma de graça e bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que mora em mim e que nesse dia vai agir poderosamente para a minha libertação. Por tudo que tens feito a meu favor, Pai amado, muito obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.